Bom, vamos Ó, o começar Vinícius de então. boca aberta tá aí, o Vinícius. Vamos começar. Bem-vindo, Lucas, a mais uma tarde com a turma do Holy Horns. Tenho certeza que temos muito a aprender hoje. E, como sempre, a gente começa com a oração, tá bom? Então, vamos orar. Lucas, ora para a gente começar. Ok, oremos. Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença, através dessa live, onde iremos tirar muitas dúvidas, todas as dificuldades, iremos tentar responder todas as questões, para que nós possamos, da melhor maneira, louvar, engrandecer a Teu nome, executar os instrumentos da melhor forma, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa aqueles que estão vindo, que todos possam participar, que nós possamos desenvolver o assunto, Senhor, para que no final de tudo o Seu nome seja glorificado. Te agradecemos por tudo, se faça presente nessa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para a gente começar, eu acho que é legal você se apresentar, fazer um resuminho aí de quem é você, tanto como dentista, quanto cristão, para o pessoal te conhecer. Ok, prazer. Sou Lucas Feitosa. Me formei em odontologia em 2017 e em 2017 mesmo fiz um curso voltado para a especialização em odontopediatria, onde eu atendo especificamente crianças, mas faço o atendimento em adultos também. E após 6 meses de atendimento, eu atendi o meu pai, que meu pai é trombonista. E foi quando meu pai, ele tocou, eu acabei de fazer uma restauração, ele tocou e ele falou, meu, tem um negocinho pegando aqui, não tô conseguindo tocar. Foi quando eu tive o feeling de que eu não poderia apenas fazer uma restauração como eu faria em qualquer outro paciente. Eu teria que fazer uma restauração específica para ele continuar tocando. Aí foi quando eu percebi que não havia muitos dentistas voltados para essa área. Para falar a verdade, eu conheço apenas um. Essa parte de atendimento ao músico, né? Aí foi quando comecei a fazer alguns cursos. Na própria faculdade, fiz uma defesa de tese também com relação ao músico, um paciente especial. Quando eu estava cursando, o Conselho Federal de Odontologia, ele transformou, né? Ele agregou o músico como um paciente especial, que foi uma grande vitória nossa aí, aonde obriga os profissionais da área bucal a dar uma atenção diferenciada para vocês. Então isso é bom, porque vocês não são músicos, vocês não são pacientes normais, vocês são pacientes especiais. Então, a minha vivência acadêmica nesses 3 anos foi em cima disso daí. Lógico, me especializei na pediatria, mas também como melhor atender vocês. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, alguns atendimentos, alguns amigos musicistas, para, da melhor maneira, atendê-los. E, claro, o objetivo é a execução melhor do seu instrumento, né? A minha vivência na igreja desde pequeno, né? Eu nasci em berço evangélico. O meu contato com o instrumento foi aos 15 anos de idade, com trompete, o qual eu toco até hoje, né? Já são 20 anos aí de trompete. Trompa, eu tenho 12 anos de trompa e eu tô no fagote faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? Tentei ir para a área profissional, né? Musicista. Prestei a antiga ULM, né? Foi engraçado que até nesse ínterim entre o trompete e a trompa, eu toquei bombardino. Foi quando me despertou ir para a trompa, que eu tinha umas notinhas agudas e tal, e o pessoal falava assim, meu, seu som tá lindo, parecendo uma trompa. Aí eu falei, a trompa faz as mesmas coisas? Eu falei, faz. Eu falei, então vamos atrás da trompa. Aí eu consegui a trompa, e eu lembro que na ULM fui fazer um teste para trompete. Eu não esqueço, lembro até hoje que foi uma cena que eu estudei e o meu professor era o Marcelo Martins. Ele falou, meu, vai lá, você faz o teste e tal. Depois ele me deu o porquê de eu deveria ter feito o teste. Ele sabia que eu não ia passar no teste. O legal foi que ele passou para mim assim, vai lá fazer o teste para você ver que lá só tem cara bom. Que o tanto que você estuda ainda não é o suficiente. Mas depois que ele me trouxe essa informação, quando eu cheguei lá, era 2 peças, né? Eu tinha que levar uma e eles iam me dar uma de primeira vista. Quando eu vi os caras do trompete aquecendo, na hora eu pensei, ou eu vou embora,
ou eu aproveito a condução que eu paguei e toco. E só pelo aquecimento, eu falava, gente, como o cara aquece daquele jeito? Eu falei, quero fazer da mesma forma. Aí fiz o teste, né? A minha peça saiu perfeita, também 30 dias, estava até de cor, né? A peça, a dinâmica, tudo. Jogaram uma outra peça para mim lá, aí dei umas farinhas básicas lá. Não passei, né? Não ali no trompete, mas foi uma experiência muito boa. Aí foi na minha parte musical desde os meus 15 anos até hoje. Ela é muito ativa. Hoje, atualmente, como eu toco também em casamento, eu faço clarinada, essas partes aí, então é muito ativa a parte do trompete, mas também a parte da trompa, né, nos musicais de final do ano aí. Sempre tem alguns amigos maestros solicitando que eu vá dar uma força aí. E o fagote é uma nova paixão aí, né, que está um ano e 2 meses aí, mais ou menos, que também foi até uma experiência diferente, né? Ele caiu no meu colo também sem querer. Aí eu aproveitei e até por estar estudando ele, eu vejo que a modificação bucal, a gente tá na parte odontológica, ele exige de mim diferente do que o trompete exige e do que a trompa exige. Então, por isso que eu até parti para a flauta agora, a flauta transversal, justamente para ver essa outra parte deles também, do que eles necessitam e de como que eu posso auxiliar eles também. Então, é um resuminho básico aí dessa parte odontológica e vivência na igreja com a música, né? Entendi. Eu acho que assim, até você passar por vários instrumentos, pelo que eu percebi que você comentou com a gente, você usa como laboratório também, né? Para Sim, entender sim, as diferenças das embocaduras e tal. sim. Perfeito, isso mesmo. Legal. Bom, começando com os tópicos, né, que você me passou, você falou sobre lesões de esforço repetitivo. Sim, sim. É, o musicista, ele, por praticar, isso estou falando do profissional, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente que tem o instrumento como hobby, a gente não vai ficar todo dia praticando em torno de 3, 4, 5, 6 horas aí, né? Porque não é o nosso ganha-pão. Eu pratico aquilo que é o meu ganha-pão, que eu preciso me fazer trabalhar melhor e por aí vai. Mas na parte musical, eu penso da seguinte forma: independente se é o seu ganha-pão ou não, eu acho que a parte musical nós deveríamos sim se dedicar, né? Até porque a gente não está tocando para qualquer pessoa, a gente está louvando a Deus. Então, eu sou muito chato nessa questão de a musicalização na igreja. Mas o músico profissional, por ele tocar direto, ter diversas ações repetitivas, pode dar uma série de lesões. Dentre elas, tem uma lesão que é a que mais dá medo nos musicistas, não sei se todos aqui têm conhecimento, que é a síndrome de Sétimo, que é o apelido do Louis Armstrong, né? Por quê? Justamente essa síndrome, ela leva o apelido dele. Porque, se eu não me engano, em 1934 ou 35, ele foi diagnosticado com essa síndrome. Por quê? Por ele tanto ficar tocando, um exímio trompetista, de tanto ele tocar, o músculo orbicular dele houve o quê? Houve um estresse. Porque quando nós tocamos, as fibras, elas se rompem mais ou menos 1 milímetro. De tanto você fazer um esforço, ela pode chegar até 13 milímetros, onde ela pode fraturar. E no caso dele foi o que aconteceu. Qual foi o motivo disso? Excesso de estudo, né? Então ele tocava muito, ele estudava demais, e isso levou a essa lesão, a essa patologia que ela é exclusiva em músculo. Não dá em nenhuma outra pessoa, não acomete nenhuma outra pessoa. Apenas musicistas que tocam muito, principalmente o sopro instrumentista, né? Então é um cuidado. Seria o quê? Não afirmar mais? Sim, Isso? ela tem algumas características. Por exemplo, essa patologia ela faz com que você comece a tocar e o músculo fique fadigado. Você começa a tocar, você estuda 5 ou 6 horas. Aí o músculo ele fica fadigado pelo tempo que você estudou. Quando você está com essa patologia, com essa síndrome, você toca meia hora, 20 minutos, parece que você já tocou umas 10 horas. Então o músculo ele perde a rigidez dele. Segundo, tem muita dor no local, principalmente na embocadura.
né? Isso pode cometer. E a terceira característica é que você não consegue pegar as notas agudas. Justamente pelas notas agudas, você tem que fazer uma pressão um pouco maior da musculatura. E essa pressão, a musculatura ela não vai te responder. Então você tem essa dificuldade para pegar as notas agudas. Por isso, isso acomete não só os musicistas, como em particularmente quem faz trompa 1, trompete 1, sempre quem está nas notas mais agudas, que exige mais da musculatura do que o terceiro, o quarto, trompa, ou que faz a parte mais grave, né? A trompa grave, no caso. E isso daí é fim de carreira para o músico, né? Porque ela não tem cura, ela tem tratamento. O tratamento é você, primeiro, diminuir o tempo de tocar e fazer mais alguns exercícios bucais de relaxamento, né? Mas se você tocar em excesso, a síndrome ela vai se manifestar. Então você não vai conseguir tocar, porque você não vai ter a rigidez, não vai conseguir tocar por muito tempo, porque ela não vai dar a estabilidade para você, e você vai estar com dor. E a gente sabe que tudo isso daí vai na contramão do que o músico profissional precisa fazer. Ele tem que estudar muito, muitas das vezes são peças que são longas, e ele precisa daquela segurança, para quando ele for tocar, ele atingir aquela nota. Então ele vai perder tudo isso daí. Teria exercícios de como eu falo? Sim, relaxamento. Alongamento e relaxamento, porque quando a gente vai fazer exercício musculação, a gente faz às vezes, né? Sim, exatamente isso. A gente tem que entender uma coisa. Antes da gente treinar na academia, o que a gente faz? A gente vai lá na esteira, a gente corre, esquenta a musculatura, para depois a gente puxar um ferro, fazer uns exercícios. Nossa musculatura, ela acordou. Então, para você, antes de a gente começar a colocar o bocal, acoplar ele no nosso instrumento e tocar, você teria que fazer o quê? Um exercício. Exercício do quê? De aquecimento. Foi legal, porque eu lembro que, acho que foi, não sei se foi o professor Gomes, acho que foi o professor Eduardo Gomes, acho que é Eduardo Gomes, né? Eu lembro que ele falou na live dele que antes de tocar o instrumento, ele fazia aquecimento, abelhinha, ele fazia blues. Você vê que antes dele pegar o instrumento, ele aquecia a musculatura dele. Eu lembro também que tem o professor Joaquim, que ele fez até aquela brincadeira com você do pulmão, de você pegar o instrumento, pegar primeiro a embocadura, a abelhinha. Então, tudo isso eu estou demonstrando para minha boca que eu estou aquecendo, que eu logo eu vou fazer um esforço. Então, quando eu pego, quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou aquecendo. O legal também é, antes de você pegar o instrumento, acoplar o bocal, você exercício. Porque quando você faz isso, você está animando toda a musculatura. Então, quando você seria um alongamento. Perfeito. Então, isso é primordial. E o principal é, você acabou de tocar, encerrou a parte musical, o estudo, a peça, é você fazer um outro alongamento para finalizar e depois você não pegar no instrumento. Só volta a pegar no instrumento quando você for estudar ou quando você for tocar. Dá um intervalo. É igual na academia. Você acabou de treinar, você treinou de manhã. Não adianta você querer ir à noite treinar novamente, achando que o músculo vai crescer, vai ficar. Não. O músculo ele vai desenvolver todo dia você treinando aquele período que você está acostumado e por aí vai. Funciona dessa forma. Então, assim, o período de repouso ele é tão importante quanto o período de treino. Perfeito. Né? Exatamente. Uma coisa, é uma teoria minha, no caso. Eu não repito, às vezes, o mesmo exercício todo dia. Eu alterno exercícios que eu acho que dá esse repouso, assim. Você acha que faz sentido? Sim, sabe por quê? Quando você faz a alternância de exercício, você está mexendo em lados diferentes da musculatura. Quando eu faço apenas o mesmo exercício, eu estou trabalhando a mesma musculatura. A partir do momento que eu faço exercícios diferentes, eu estou mexendo em musculaturas acessórias. Quais são as musculaturas acessórias? O risório, o orbicular inferior. Tudo isso você tem que exercitar. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a vida do músculo ela não está apenas visto daqui. Se você tiver uma lesão na escápula,
uma lesão no ombro, ela tem essa ligação com o esternocleidomastoide, que por sua vez ele é ligado ao masseter, que por sua vez é ligado ao orbicular. Então, uma lesão nas costas pode fazer com que você venha também a ter um tempinho aí sem parar de estudar e de tocar o seu instrumento, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui no chat, né, que muitos perdem a vibração labial. Se pode ser estresse também. Sim, sim. Porque a vibração ela se dá por conta do quê? De você ter o controle da musculação e você projetar. Quando você está estressado, é como se fosse uma dormência. Você não sente, você não consegue projetar, você não consegue executar. E isso normalmente é fruto de estresse. As pessoas acham que o estresse é quando a gente fica nervoso, a gente raiva, tá? Não. Tem algumas manifestações de estresse que nós podemos estar passando, só que a gente não está sentindo. Por exemplo, a manifestação de estresse pode ser o quê? Eu toco meu determinado instrumento e eu não sinto a vibração dele. Pô, mas eu tô legal em casa, no serviço, na minha vida musical, tal. Mas tem algum tipo de estresse que você está passando e está refletindo na parte bucal. Entendi. Então, assim, o que você fala sobre cuidados, né? Que tipo de cuidados mais específicos o músico precisa ter para manter tudo em ordem por muitos anos, por muito tempo? Olha, o primordial, a gente tem que entender uma coisa. Se você não tiver dente, isso é primordial. Se você não tem dente, você não consegue tocar. Isso é um fato. Se você não tem dente, você não consegue tocar. Por sua vez, você tem que, a gente sempre recomenda a cada 6 em 6 meses, todos os profissionais sopro-instrumentistas irem a um dentista, fazer uma limpeza geral, fazer um check-up, porque tudo que você descobre antes da hora é mais rápido, é mais barato e é indolor. Tudo que você deixa para depois é mais caro, dolorido, e isso pode influenciar na sua execução musical. Então, os profissionais, eles têm que pensar numa coisa, que não só o profissional, o musicista por si só. Se você quer continuar tocando, a boca não é só o instrumento que é sua ferramenta, a boca é sua ferramenta também. A ausência de um dente pode ocasionar imensa desordens bucais que vai influenciar no quê? No seu som, na sua execução. Então, visitar o dentista de 6 em 6 meses, fazer uma boa de uma limpeza. E tem uma dica também, que eu acho muito legal, que eu falo para a galera que passa comigo lá, que é você fazer o molde. Todo o músico que vai lá, eu falo isso para eles. Eles fazem o quê? Como se fosse uma dentadura, né? Você molda, aí tem a arcada reproduzida em gesso. Eu gosto de fazer em acrílico, né? Porque o acrílico é mais resistente. O gesso não é tanto. Aí eu faço a moldagem exatamente do dente dele em acrílico. E isso, ele no auge da sua performance. Então, o cara tá tocando bem, ela tá tocando bem. Faz a moldagem. Feita a moldagem, faça a reprodução em acrílico. Aquela peça, aquele molde, vai colocar junto no estojo do seu instrumento. Por quê? Um dia você está em São Paulo, aí outro dia você está em outro estado, você está em outro país, o seu dente, por algum motivo, comeu uma pipoca lá, foi e quebrou. O que você vai fazer? Você vai voltar para São Paulo para passar com o seu dentista? Muitas vezes não dá tempo, ou você está morando lá. Aí você consegue, com aquela reprodução da sua arcada, você consegue ir em outro profissional, independente do lugar do mundo. Você vai dar a sua arcada para ele e ele consegue reproduzir um dente que quebrou ou que está faltando perfeitamente igual à sua arcada para você continuar com a sua mesma potência sonora que você estava antes de quebrar. Então é muito show, é muito show. Uhum. Muito show. Nossa, muito, muito legal. Perfeito, porque assim, eu noto que às vezes pequenas, como é que eu falo? Alterações vocais. Pequenas obturações. Precisa mexer num negocinho. Mas já muda, a gente morde, já não é mais a mesma coisa. Sim, sim. Isso é perfeito, uma ótima dica. Temos uma pergunta. Pode falar. Não, é só para finalizar, a mesma coisa é a dor. Mas eu não tenho dente quebrado, não tenho nada, mas eu tenho algumas restaurações para fazer e eu tô com dor. A dor, quando a gente tem a dor no corpo, a dor libera adrenalina.
E a adrenalina, ela faz a gente ficar mais ansioso. Então imagina você num solo, você tocando e você nervoso. Isso vai influenciar no seu som, vai influenciar na sua execução. Então, tudo que você puder tirar de empecilho para não te atrapalhar na hora, você tem que fazer. E normalmente, a grande porcentagem desses problemas que possam vir, que possam atrapalhar a execução do músico, é na parte bucal. Dente, bochecha, língua e por aí vai. Entendi. Tem uma pergunta do Vinícius aqui no chat. Ele falou que ele tem prognatismo, mandíbula inferior para frente da superior. E até que ponto isso pode atrapalhar ele tocar? E aí você já pode falar das correções que você comentou com a gente. Ótima pergunta. Por quê? A gente tem os pacientes que nós chamamos de classe 1, classe 2 e classe 3. O paciente classe 1, que nós chamamos de normo-oclusão, por exemplo, eu sou um paciente classe 1. Quando eu toco, a minha arcada superior, ela engatilha na arcada inferior, então ela fica reta. Um paciente classe 2 é a mesma coisa que o paciente do Simpson. Já viu? Que, assim, a maxila é projetada mais para frente do que a mandíbula. Um paciente classe 3 é como se fosse o cepacol. O queixo é mais para frente, onde é mais proeminente para frente a mandíbula do que a maxila. O que isso influencia? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um paciente classe 1, normo-oclusão. Eu toco assim. Olha o bocal, o que um paciente classe 2, como fosse o Simpson, olha como o bocal ele vai mudar. Ao invés de ele tocar assim, ele vai tocar assim. Um paciente classe 3, ele vai fazer o quê? O inverso. Ao invés de ele tocar assim, ele vai tocar assim. Por quê? Quem chegar primeiro é a mandíbula do que a maxila. Então, esse daí, normalmente, ele projeta assim. Eu toco assim. O classe 3 dele. Por que ele dá essa jogadinha para baixo? Para a musculatura dele compensar a desordem óssea que ele tem. E isso é complicado? Por quê? Porque eu tocando normalmente, a minha musculatura, ela tá toda padronizada, ela tá em harmonia para eu projetar o som. Se eu tenho que tocar dessa forma, eu tenho que compensar embaixo, que eu estou fazendo mais esforço na parte de baixo do que na parte de cima. Então, normalmente, paciente classe 2, que é assim, ou paciente que é assim, eles cansam mais na hora de tocar do que um paciente classe 1, porque ele exige mais de uma musculatura do que da outra. Aí volta naquela questão da síndrome que eu falei. Ele está mais proeminente a adquirir a síndrome de Shackleton do que um paciente normo-oclusão, porque ele está exigindo mais de uma musculatura do que da outra musculatura. Como pode ser feito isso? Aparelho ortodôntico, tem como você dar uma melhorada nisso daí, mas a correção exata para ficar ótimo mesmo é uma cirurgia ortognática, que seria o quê? Ele tem o queixo para frente. Aí a gente mede, por exemplo, tem um dedo a mais. Tirando um dedo de osso, ele vai ter o fechamento exato da mordida. Então é feita uma cirurgia, tira um dedo, a partir do momento que eu tirei um dedo de osso, a mandíbula dele faz isso aqui, ó. Aí ele volta à normo-oclusão. Entendi. Tratamento cirúrgico, né? Seria um tratamento cirúrgico. Não tem como fazer com aparelho, é cirurgia. Entendi. Aí seria o quê? Um médico bucomaxilo? Sim, normalmente é o bucomaxilofacial que faz isso, no âmbito hospitalar. E, o músculo ele pode fazer? Ele pode fazer, mas aí tem que ver a questão da programação do músculo, ver as férias dele, porque isso vai interferir totalmente na sua embocadura. Porque ele dormiu tocando assim. Ele vai acordar tocando assim. Então, vai interferir. Então tem que ver até que ponto aquilo vai interferir na vida musical dele, né? E o quanto antes fizer, melhor. Sim, quanto antes fizer, melhor. Quanto antes fizer, melhor. Até porque a vida do musicista, o pessoal acha que é curta. Não, não é curta. A vida do musicista, normalmente, ela começa aos 10, 11 anos, estudando, e ela vai até
50, 70, 80 anos, porque a aposentadoria pra gente, ela não existe. Então a gente tem que continuar tocando, continuar trabalhando para gerar nossa renda. Então normalmente a galera vai até a terceira idade aí. Então quanto mais você se precaver, mais tempo você vai ter de sonoridade aí musical. Entendi. O Vinícius comenta que ele tem medo de fazer a cirurgia e não acostuma mais a tocar. Você acha que é um risco ou não? É só um período de readaptação? A questão de... Bom, pode falar. Não, porque não vai mexer com a musculatura, né? Vai mexer, mas não diretamente. Cirurgicamente não vai mexer com a musculatura. A musculatura ela vai se readequar ao novo formato ósseo. Exato. Ela vai se adaptar. Ele dormiu acordando assim. Ele dormiu assim e acordou assim. Então a musculatura dele vai entender que, ó, o bocal, antigamente ele estava assim, ó. Agora a gente tem que colocar um pouquinho mais para cima, que é para ele projetar o mesmo som. Só que isso vai entrar o quê? Uma bateria de estudos da parte dele para poder se adequar à nova embocadura. É a mesma coisa que ele pegar... ele tocava trombone. A vida toda tocou trombone. Aí ele acordou e falou, quero tocar trompa agora. É uma embocadura diferente, porém, ela pode estar perto ali, mas é diferente, é outra musculatura que ele vai utilizar, ele vai se adaptar e por aí vai. O problema é período de adaptação e a vida musical dele. Ainda mais se ele for um profissional. Ele consegue conciliar isso daí? Então, tem como planejar isso daí. E, lógico, essa cirurgia melhora muito na questão da execução musical. No começo vai ter a adaptação, que é ruim para todo mundo a adaptação, mas no final, se você colocar na ponta do lápis, o som melhora muito, a qualidade melhora muito, se você for ver a questão de vida musical dele, acaba aumentando, porque ele vai estar com uma coisa tocando de forma harmoniosa, então a tendência dele é ter uma longevidade na parte musical. Entendi. Ele pergunta se você sabe a média de valor de uma cirurgia dessa. Difícil, Então, né? Eu vou ser bem sincero. Quando o pessoal vai lá no consultório, eu falo assim, que tem um dentista raiz e o dentista Nutella, né? Graças a Deus eu consegui me fechar minha cabeça no raiz, né? Porque raiz é assim, tem que fazer, não tem como fazer gato, é dessa forma, ponto, acabou. Aí voltando à questão dos valores, né? A pessoa tem meio medo de falar a questão de valor, mas um conselho que eu dou para vocês o valor você vai pagar mais ou menos entre 15 a 20 mil reais no particular. É uma cirurgia ortognática. Tem mais baratos e tem mais caros, né? Eu estou dando uma média aí, de acordo com alguns professores que eu tive na faculdade, que eu tenho parceria com eles, então eu mando alguns músicos para eles, eles fazem isso. Mas uma dica legal que eu dou para vocês é fazer um convênio que cubra essa cirurgia. Aí você, um ano antes, você paga lá no seu convênio, sei lá, um convênio de R$200 por mês, uma Amil, um Porto Seguro, um Sul América aí, paga R$200 por mês. Em um ano, ou acho que é 8 meses ou é um ano, você já vai ter a carência de fazer a cirurgia. Então, se você for colocar no papel, você pagou quase nada da cirurgia em vista do valor da cirurgia no particular. E você pega, faz pelo convênio, feito no hospital, bem tratado, ótimos profissionais, mas eu sempre aconselho assim, se puder ter essa possibilidade, faça. É bom. Entendi. O Rian, ele pergunta sobre aparelho, né? Aparelho também é um assunto bem vasto, bem discutido. Sim, a primeira coisa que a galera pergunta, quando vai um musicista no consultório, eu lembro que eu faço parte de um grupo dos maestros do Belém. Centenas de gente, acho que não sei se a Leia tá lá também nesse grupo. É muito, irmão. É só da Assembleia, né? Do setor do Belém. É muita gente. Aí eu peguei um dia, preocupado com eles, eu fiz já por 2 vezes isso. Eu fechei o consultório no sábado e falei para eles, vamos todo mundo lá que eu vou fazer uma limpeza totalmente gratuita em vocês. Eu quero ver como tá a saúde bucal de vocês. Aí eu fiz essa campanha, todos foram lá, foi em torno de uns 28 maestros lá, fiz limpeza em todo mundo, fiz a avaliação e tal. E muitos precisavam de aparelho. E a pergunta deles foi assim, exatamente assim, eu vou ter que parar? Isso vai me atrapalhar? Como é que funciona? Então a gente tem que entender uma coisa, quando a gente usa o aparelho convencional, ele tem os brackets
na frente. E quando eu tenho um bract e eu vou apoiar o meu bocal, eu estou tirando o vibrato que é causado entre os meus lábios e o meu dente. Entre eles tem uma pecinha feita de metal, ou pode ser feita de acrílico também, só que ela vai rasgar o nosso tecido mole. Vai deslacerar, vai sangrar. Ainda mais, quanto mais agudo você fizer, isso que você aperta, ele acaba ferindo, gerando afta e por aí vai. Tem uma metodologia muito boa. Ela foi até feita voltada para dentista mesmo, né? Voltada para músculo, que é o Invisalign. O que seria isso? Ela é uma técnica internacional. Nós não fabricamos no Brasil, porém nós temos dentistas que eles são credenciados por essa empresa, né? Você entra no site lá, você vê quem é credenciado. Aí eles fazem uma moldagem de você. Aí você vai adquirir, acho que é de 8 a 10 plaquinhas de aparelho, como fosse plaquinha de clareamento, feito de acetato, durinha e tal. Então, toda vez que você não estiver tocando, não estiver estudando, você coloca aquela plaquinha. Aquela plaquinha, ela vai fazer que o seu dente que está aqui, ele venha na posição correta que o dentista quer que fique. E quando eu for tocar? E quando eu for ensaiar? E quando eu for estudar? Você tira e executa o seu instrumento. Parou de tocar? Relaxa, faz aquele aquecimento para dar um relaxamento muscular. Feito isso, coloca a plaquinha novamente. É um tratamento ortodôntico, sem ter que colar nenhum bract, e você consegue ter. Só que tem uma questão. Volta a questão da embocadura, né? Se eu tenho um dente que ele tem apinhamento, a sua embocadura ela foi feita em cima do dente assim, apinhado. Esse aparelho ele vai fazer com que os seus dentes eles deixem de ficar apinhados. Automaticamente, a sua embocadura ela pode mudar. Então, requer o estudo, né? Então, mas essa mudança também ela é gradual, né? Você não Sim, vai ter um choque. Não. Você não vai acordar, nossa, minha embocadura tá aqui, agora tá aqui. Não, você vai, se você tirar, eu falo sempre para os pacientes assim, quando eles vão Invisalign, tira uma foto, você tocando, de como você toca, e tira uma foto e filma. Aí, quando tá no meio do tratamento, eu falo, tira uma outra foto e filma. Aí, quando chega no final, tira uma outra foto e filma. Você vê literalmente a mudança da postura da parte bucal, da embocadura. Aí não percebe, mas na hora... E a questão do som também, você percebe muito. Porque quando você tem um apinhamento, você tem a evasão do ar. O ar, ele acaba... quando você projeta o ar, um pouquinho dele acaba sendo perdido por conta daquele diastema, aquele espaço entre os dentes. Quando você alinha ele e fica tudo bonitinho, só fica aquele buraquinho para ser projetado no bocal, o que acontece? Todo o ar ele vai para o bocal. Aí você vê que o som melhora, a resistência melhora, tudo melhora, tudo melhora. Entendi. Tem um comentário aqui no chat que o irmão do Oséias parou de tocar trombone porque depois que utilizou o aparelho, o desempenho musical caiu muito. Mas... Sim, é o que eu tô te falando. Pode acontecer, isso quer o quê? Estudo. E não é um estudo assim, um dia sim, um dia não. Além de ser um estudo diário, tem que ser um estudo de horas. Que é para quê? Para a musculatura entender que antigamente eu tocava assim. Por conta do meu dente estar apinhado, a embocadura, a musculatura, ela já levou a minha embocadura para cá. Agora eu toco assim. E é assim que eu tenho que tocar e eu tenho que estudar. Tanto que, depois que eu usei o aparelho, se eu quiser tocar da mesma forma que eu tocava antes, independente de ser assim ou assim, você não consegue. Porque a musculatura vai falar, calma aí, antigamente tinha um dente aqui, agora esse dente não mudou de lugar. Então a embocadura mudou de lugar. Então Entendi. é complicado. O trabalho, tem que fazer um trabalho de base, um estudo totalmente de base de novo, né? E é isso que às vezes é complicado para quem já está tocando há algum tempo, de ter que retomar esse estudo, ter que voltar esse estudo quase que para o começo, né? Parece que até é questão de merchan, mas falando de músico agora para músico, tente, sempre que possível, passar com um profissional que te entenda. Por quê? Um profissional que sabe fazer restauração, limpeza, extração, nós todos saímos da faculdade sabendo isso, né? Tem as especializações e por aí vai. Só que eu, como musicista, antes de eu tirar um dente de um paciente que é músico,
eu já penso no quê? Aquele dente está perdido, eu vou ter que tirar aquele dente. Só que eu vou reposicionar aquele dente de tal forma para não atrapalhar na execução. Então, por isso que em 2012, o CFO ele soltou através de um parecer, parecer 717 de 2012, aonde ele trata o músico como um paciente especial e não o músico como um paciente normal. Então, por ser especial, requer um atendimento especial por pessoas especiais. Isso foi uma grande vitória para a gente, porque isso obriga os dentistas que gostam de músicos se aperfeiçoar nessa parte aí, entendeu? Entendi. Quanto a ATM, né? ATM, bruxismo, acho que eu conheço algumas pessoas que têm problemas também, eu também tenho. Até onde isso influencia? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Há uma diferença entre bruxismo e apertamento. O bruxismo é o ato de você, o apertamento é o ato de você apertar. Tanto que quem tem apertamento normalmente é involuntário. Esse involuntário significa o quê? Quando você está dormindo. E o voluntário é quando você percebe que você tem durante o dia de forma lúcida, mas a grande maioria de forma involuntária. Você tem aquele apertamento. Quando você acorda, parece que você passou a noite toda comendo pipoca, comendo amendoim, aquele negócio fica desgastado. E qual é o problema disso? Pela musculatura, a musculatura está desgastada, quando você vai tocar, parece que você está tocando há horas. E você acabou de pegar o instrumento para tocar. Isso influencia na performance, influencia no som, influencia na durabilidade de tempo de você executar o instrumento. E o bruxismo é o ato de você o quê? Ranger os dentes. Aí o problema acontece, acaba sendo pior, porque o dente era desse tamanho. Aí você vai rangendo, ele vai diminuindo o tamanho dele. Eu diminuindo a dimensão vertical do meu dente, eu vou estar aumentando a passagem de ar de forma desnecessária. Então, uma coisa que eu tocava, eu projetava um som com determinada força, eu vou ter que mandar mais ar, eu vou gastar mais força para dar o mesmo som. Por quê? O espaço entre os dentes aumentaram por conta do bruxismo. O que ocasiona isso? Normalmente está ligado ao estresse. Nossa, Lucas, mas eu não sou estressado, sou de bem com a vida, eu tô na minha melhor fase e tal. Só que nós temos que entender que o estresse ele tem várias formas de se manifestar. Uma delas pode ser o bruxismo e o apertamento. Eu estava falando na resenha aí, antes da gente começar, do músculo, né, que a gente estava conversando. O ombro, muitas das vezes, a gente tem o estresse, a carga ela acaba caindo sobre os ombros. Dos ombros, nós temos a musculatura que ela acaba passando para a escápula. E da escápula, ela tem uma ligação direta com uma musculatura chamada esternocleidomastoide. E essa musculatura ela é ligada no masseter. E olha só que legal, esse masseter é quem dá a base para a musculatura acessória da boca, principalmente o orbicular. Então, uma simples dor nas costas, ela pode influenciar na sua execução. Então, antes de você tocar, quando a gente fala fazer aquecimento, não é simplesmente pegar e aquecer toda a musculatura. É você meia hora antes fazer aquecimentos, o ombro, você levantar, você esticar, ficar um tempinho, puxou aqui desse lado, um tempinho, puxou desse lado, você levou para frente, leva para trás, movimentos circulares com a cabeça. Então, tudo isso você está fazendo o quê? Relaxando a musculatura. Por quê? A musculatura, na hora do estresse, ela fica rígida. Aí, quem acaba sentindo essa rigidez é a musculatura mais fraca. Os ombros, a musculatura, ela é firme. A escápula, ela é firme. O cleidomastoide, ele é firme. Só que o masseter e o orbicular, eles já são sensíveis. Por isso que acaba sendo tudo, essa reflexão desse estresse todo, acaba na parte bucal. Que no músico, isso daí acaba sendo fundamental na execução, né? Então nós temos que relaxar, desestressar, fazer alongamento antes da execução e após a execução do instrumento, após a execução da peça, fazer o mesmo exercício, relaxar e não pegar mais do bocal. Não pegar no instrumento, só pegar depois que você for estudar ou você for tocar. Não pegar de qualquer forma, porque você não vai estar dando tempo de descansar a musculatura, que ela precisa também.
Entendi. Isso me ocorreu, assim, momentos de tensão, que a gente tem um teste, que a gente tem uma apresentação. Então a gente estudou, tá tudo bonitinho no lugar. A hora que a gente vai fazer o bendito do solo, desmonta tudo. Tem uma coisa legal, que é também, eu faço bastante, que é a placa mio-relaxante. O que é essa placa mio-relaxante? É como se fosse uma placa de boxeador. Você coloca ela e você fica usando durante o dia. Quando você está tenso, ou até mesmo no bruxismo, quando você morde essa placa, toda a tensão da musculatura do temporomandibular, da ATM, ela não é passada para os dentes e nem é passada para a musculatura. Ela é passada para essa placa. Então imagina só, essa placa ela é comercializada em torno de uns R$300, mais ou menos. Só que é 250, R$300. Só que é um valor que você está investindo. Ah, mas eu não tenho bruxismo, não tenho apertamento. Mas quando a gente fica ansioso antes de uma apresentação, ou até mesmo de uma peça, coisa e tal, a gente poderia fazer o uso dessa placa para relaxar. Então, tá aí mais um quesito que era legal o músico ter no case dele. Não só aquela réplica da mordida dele, na sua melhor performance, pensando um futuro trauma que ele pode ter, uma queda, ou até mesmo comer uma pipoca, comer um amendoim e vir quebrar o dente, como também essa plaquinha meio relaxante. Isso visando o quê? A melhor execução bucal e sonora dele, né? Essa placa, ela é rígida ou ela é macia? Ela é feita de acetato. Ela é uma placa rígida. Só que essa rigidez dela tem aquelas plaquinhas de clareamento, que é feita de silicone. Um paciente que tem bruxismo, se ele usar a plaquinha de silicone, ele rasga o silicone. Essa feita de acetato, ela é dura. Mas quando o dente ele passa na plaquinha de acetato, ela não desgasta o dente, ela desgasta a placa. Aí depois de alguns anos, você faz a troca da placa e não precisa fazer restauração, e não tem problema dental, entendeu? Então, porque eu usei essa de silicone e foi justamente isso que aconteceu. Eu me senti muito mais cansado, como se estivesse mascando chiclete, porque chiclete, para mim, é o veneno, assim, dói muito o maxilar. E aí, assim, inclusive rasgou, né? Rapidinho ela rasgou. Não, é de acetato. Esse acetato que é duro. Acetato é aquilo que você tacou longe, pegou na cabeça do nego, já era. Pesado. Tem que ser essa rígida. Ela é rígida. Certo. Então, e também não vai dar esse cansaço, essa sensação do chiclete também. Vai segurar isso. Pelo contrário. Ele vai harmoniosamente distribuir a força, a tensão da sua musculatura. Ela vai ser dissipada através da placa. A placa é fundamental, fundamental, fundamental. Perfeito. Aí tem uma pergunta sobre siso, né? Depois de extrair um siso, quanto tempo pode voltar a tocar? E se dá para ficar, e se é realmente necessário tirar o siso ou não, se dá para ficar com ele? Ótima pergunta, porque a galera acha assim, eu vejo alguns pacientes chegando no consultório, até musicistas mesmo. Ah, doutor, eu tenho um siso, eu preciso tirar o siso, né? Porque a gente tem que avaliar o siso. Porque se o siso fosse uma coisa que tivesse que tirar de todo mundo, Deus não teria criado a gente com o siso e já teria tirado. Então o siso é uma coisa super importante, porque tudo que a gente come, a gente manda para o soldado lá atrás, que é o siso, fazer a trituração do alimento para mandar para o nosso sistema estomatognático, para mandar para a nossa barriguinha, tudo esmiuçado. Quanto mais pedacinho menor for para a nossa barriga, menos ácido lático, menos ácido a gente vai estar utilizando para fazer a digestão. Então, olha a importância de um siso, de um dente. A questão do siso. Se você tem um siso totalmente fora da boca, na gengiva, ele está em pé, ele está bonitinho, ele não está empurrando os dentes da frente, porque normalmente acontece o quê? Quem tem os dois sisos para fora, os dentes da frente, eles são apinhados. Por quê? O siso ele tem uma força muito forte, ele sai empurrando todo mundo. Aí nisso, os da frente são os mais fraquinhos, eles não conseguem ficar assim. Aí com o tempo eles ficam assim. Para melhorar isso daqui, você tira o siso, para você gerar espaço lá atrás, aí depois os da frente eles fazem isso daqui. E os dentes inferiores, eles refletem diretamente na execução bucal, principalmente na palheta.
principalmente instrumentos de boquilha e por aí vai. Então, o que acontece? Aí, o siso, ele é importante. Por isso que você tem que ir ao dentista. Se tá tudo certinho os dentes, não tá atrapalhando na região anterior dos dentes, não precisa tirar o siso, ele pode ficar lá. Agora, eu preciso tirar o siso, como é que eu faço? Normalmente, o siso ele pode estar impactado, ele pode estar incluso, quer dizer o quê? Ele pode ter nascido apenas... Imagina que a minha mão é a gengiva. Ele pode ter nascido só um pouquinho, ele pode ter nascido de lado. Existem várias histórias de siso aí. Então, normalmente, a gente faz a cirurgia demora 1h30, 2 horas. Você faz a extração do siso. Normalmente, a gente pede para ficar 3 dias de repouso e os outros 4 dias você voltar a comer normalmente, até porque demora de 15 a 20 dias o processo de coagulação, o processo de fechamento desse buraquinho do alvéolo onde estava o dente, né? Mas para você voltar a executar o seu instrumento é após 1 semana a 7 dias, de 7 a 10 dias. Depois que você tirar os pontos, tirou os pontos, tá bem cicatrizado, normalmente depois que eu tirei os pontos, depois de 7 dias, eu já libero, eu já falo, pode voltar à atividade. Mas durante esse período, assim, digamos, depois de uns 3 dias, que já está mais fechadinho, abelhinha, bocal, pode fazer ou sim, não? Também pode ficar assim na abelhinha, sim. Pode. O bocal eu não sugiro, eu prefiro na abelhinha. Por quê? A partir que você coloca o bocal, você ativou a musculatura. Ah, mas a abelhinha não ativou? Quando eu estou fazendo a abelhinha, eu estou fazendo a abelhinha com todo o meu lábio selado. Estou trabalhando toda a extensão. A partir do momento que eu faço isso, a musculatura acessória dessa região, ela vai começar a trabalhar. Assim, isso aqui reflete nessa musculatura, que é perto da musculatura onde foi feita a extração. Então, tem que dar uma seguradinha de 1 semana. No terceiro dia, pode fazer a abelhinha. A partir de 7 dias, ou assim que tirar os pontos, você voltar com a sua atividade, estudo normal, que aí não influencia, não. O Zé disse que agora pode viver até os 80 anos sem arrancar o siso. Porque já tirou? Não, ele não quer tirar, ele tá com medo de tirar. Não, é o que eu falo. É legal você ir no profissional, de preferência musicista, porque eu tenho uns casos de alguns pacientes, até da igreja mesmo. O pessoal, ele tem o dente superior com apinhamento. Ele tem um dente inferior com apinhamento. Quando ele vai tocar trompa, eu fico pensando assim, eu penso como musicista e eu penso como dentista na hora. Como que aquele bendito, ele tira aquele som com aqueles dentes apinhados? E eu com meus dentinhos sem dar apinhamento, retinho aqui, não consigo fazer 1/10 daquilo. É embocadura, entendeu? Então a embocadura, cada um vai ter a sua. Ele se adaptou. Eu lembro que a gente estava conversando, ele falou assim para mim, o Renatinho, ele falou assim, eu tenho que usar aparelho, né? Eu falei, então, existem 2 coisas. Existe a indicação e a necessidade. A indicação é quando a pessoa precisa usar. Ela tem a indicação de ter um aparelho. A necessidade é uma coisa subjetiva. A necessidade é, você está se incomodando? Está te atrapalhando assim? Não está me atrapalhando. Eu estou no auge da minha performance tocando assim, então não usa aparelho. Porque se você mudar, vai mexer na sua embocadura, vai mexer na sua performance e talvez você não tenha esse som a curto prazo que você tem agora. Talvez você tenha que começar do zero a sua embocadura para você chegar nesse som top que você tem hoje. Então é melhor jogar real. Eu gosto de jogar real assim. A indicação você tem. Agora a necessidade, aí é com você. Eu sou obrigado a passar as informações. Você vai ficar tanto tempo sem tocar, você vai sentir a questão da sua musculatura, ela vai ficar diferente, por aí vai. Algumas pessoas, elas têm medo e preferem fazer o quê? Manter do jeito que está. Outras pessoas preferem, por estarem no começo da sua vivência musical, já começar da forma certa, que é já colocando aparelho e arrumando a dentição, entendeu? Entendi, mas na questão da indicação, por exemplo, não tem implicações de saúde, independente da pessoa ser musicista ou não, esse dente apinhado, ele não prejudica alguma coisa, ou é só questão estética mesmo? Sim, o que acontece? O dente apinhado, aonde que ele prejudica? Na hora da higienização, né? Então, por exemplo, eu tenho um dente que ele está apinhado. Você concorda que atrás desse dente eu tenho um espaço que acaba sendo na frente desse dente. Se ele tivesse assim, eu estaria limpando a frente dos 2 dentes. A partir do momento que eu faço isso, essa parte aqui está escondida.
Por ela estar escondida, vai ficar alimento ali. Ficando alimento ali, o alimento ele é orgânico, ele vai necrosar, ele vai estragar. A partir do momento que ele estraga, ele vai atrair bactérias, que é uma bactéria que é a bactéria da cárie, que ela vai começar a comer o esmalte do dente, só que onde está o perigo? Vai comer o esmalte do dente sem a pessoa ver, porque está escondido. Aí, de repente, ele vai acordar um dia e vai falar, tô com uma dor de dente aqui, o que está acontecendo? Aí ele vai no dentista e tira o raio-x. Aí no raio-x vai mostrar que atrás desse dente tem uma cárie instalada e essa cárie já deu canal ou já comeu o dente todo. Então, o dente ele não pode ser apinhado. Ele tem que ficar na sua norma oclusão. Ele tem que ficar com o dente alinhado. Mas esse músculo que ele optou em não mexer na sua embocadura, não mexer na sua dentição, com medo de atrapalhar a sua performance, ele tem que, assim como os outros, de 6 em 6 meses passar no dentista. Por quê? A cada 6 meses eu vou dar uma olhada, não só na boca inteira, principalmente nesse vão, nesse dente. Se não tem nenhum resto alimentar, se não tem uma cárie instalada lá. Então, de 6 em 6 meses, a gente consegue fazer essa manutenção, entendeu? Assim, a conclusão que eu chego é que, assim, quanto antes resolver esses problemas, melhor, né? Do que esperar dar uma cárie, dar um problema, porque, assim, desmonta a embocadura de uma vez. Imagina se você tem uma cárie e perde esse dente, e aí, né? Fica mais complicado. Eu, como atendo muita criança, eu gosto de falar para as mães exatamente isso. As crianças têm medo de dentista, por isso que eu trabalho fantasiado, por aí vai. Mas eu falo para as mães, quando você leva ele de 6 em 6 meses, tudo que você faz precocemente é mais barato, mais rápido e indolor. Quando você demora para ir, acaba sendo demorado, mais caro e dolorido. Então, você tem a sua opção. Você prefere o quê? Gastar mais? Gastar menos? Com dor ou sem dor? Então, por isso que todos os músculos, todas as pessoas, né? Mas o músculo em si, por conta da boca estar direto ligado ao seu instrumento, ela deve estar indo de 6 em 6 meses no dentista por conta disso daí. Fazer uma limpeza, fazer um diagnóstico. Entendi. Voltando lá na musculatura, tem mais algum trauma, outras coisas, além desse que você disse que ocorre assim com a embocadura? Sim, o principal seria essa síndrome, que é uma síndrome voltada apenas para o músculo, né? Que é a síndrome de Chapman, que é a síndrome, inclusive, não sei se tu não estava presente na hora, que é a síndrome é o apelido que foi dado, né, por Louis Armstrong, que ele que adquiriu essa síndrome em 1935, então foi meio que dedicada a ele essa síndrome aí. Mas o que acontece? Tirando essa musculatura de desgaste, de tanto você tocar, de tanto você executar, a musculatura vai ficar fadigada. Tem algumas outras musculaturas, mas aí está ligada a outras patologias. Mas, por exemplo, um derrame facial. O derrame facial está ligado ao estresse e está ligado a diversas outras patologias. Então, se o músculo ele tem um derrame facial, a gente está dizendo que metade do lábio dele vai ficar dormente. Estando dormente, ele fica inativo. Ele não consegue mandar nos lábios dele para projetar a nota. Então, um paciente que ele tem um derrame, um músculo que ele tem um derrame facial, ele acaba de, aquele prazo, né, enquanto aquele derrame proceder, ele não consegue fazer a execução do seu instrumento, né? Por ele não ter a coordenação, ele conseguir mandar na sua musculatura, uma vez que ela está paralisada, né? Entendi. E aí, prevenção, além do alongamento, né, antes e depois, como você colocaria assim de uma forma bem didática para a gente de prevenção mesmo, tanto de cuidados bucais, com os dentes, com a boca, com musculatura, osso, tudo assim, de prevenção. Qual seria a rotina ideal? Se eu fosse fazer uma cartilha, a cartilha seria aquecer sem o bocal antes de executar o instrumento, e após você terminar a execução do instrumento, estudando ou uma peça ou uma apresentação, fazer também novamente um aquecimento para relaxamento muscular. Você adquirir uma plaquinha mio relaxante
para você, após você tocar, você usar essa plaquinha para toda essa atenção ela ser distribuída por toda a sua cavidade bucal e você deixar de stand-by lá uma réplica da sua mordida, da sua arcada, isso na sua melhor performance. Por quê? Pensando no quê? No amanhã. Vai que... Porque eu não posso falar para o musicista não coma pipoca, não coma milho, não coma amendoim, não coma toicinho, não coma... Não tem como. A gente tem que ter uma vida normal. Só que todos nós estamos sujeitos a ter algum trauma. Só que eu, Lucas, tendo um trauma, é totalmente diferente do musicista profissional ter um trauma, que vai ser diretamente ligado à vida profissional dele. Então, os aquecimentos, antes de começar a treinar, os movimentos de relaxamento, a plaquinha meio relaxante e fazer a réplica da sua arcada, na sua melhor performance, pensando futuramente numa reabilitação oral diante de um trauma, né? Maravilha. Bom, as minhas dúvidas, acho que foram todas respondidas. Não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa. Oséias, está por aí? Eu tô almoçando, mas tô ouvindo. Ah, tá. Então é isso aí, Lucas. Tem mais algum assunto que eu esqueci de perguntar? Alguma coisa que você queira recomendar? Não, eu vejo o pessoal me questionando bastante também a questão de prótese. Ah, Lucas, verdade. eu uso prótese, ou como é que eu faço tal? Lembrando que a prótese, que nós chamamos de PPR, que é uma prótese parcial removível, ela bascula demais, ela se movimenta demais, ela não tem uma estabilidade. Então, independente de onde você executa o seu instrumento, profissionalmente ou por hobby, se você quer ter uma melhor execução do seu instrumento, você tem que fazer a aquisição de uma prótese fixa, ou você fazendo uma prótese fixa, ou fazendo uma prótese em cima de um implante, porque você vai ter a estabilidade. Porque sim, a partir do momento que você projeta o som, aquele som ele bate atrás dos dentes. Se uma prótese ela não está bem instalada, automaticamente ela vai dançar. Então o som ele não vai ser projetado. O som também ele vai ser disperso. Então você nunca vai conseguir ter um som que você deseja ou até mesmo para você executar o instrumento. Então, eu uso prótese. Eu posso voltar a tocar? Pode voltar a tocar. Você pode fazer, se você tem uma prótese removível, pode fazer uso de alguns artifícios como corega, Coliquex, que é tipo uma cola que você coloca e ele gruda, né? Mas, volto a dizer, dependendo da intensidade do instrumento que você esteja executando, ela pode descolar e influenciar. Então, mesmo eu usando prótese, um dente da frente, ele caiu. Pode fazer uma implantação, colocar uma prótese fixa e você volta a ter perfeitamente a sua execução bucal, sem problema nenhum. Legal, bacana. Bom, acho que podemos encaminhar para o final. Olá, eu tenho uma pergunta. Bom. Então fala, tio. Ô, Lucas. Deixa eu abrir a câmera aqui, eu tava almoçando aqui, meu. Escova os Deixa eu te dentes. perguntar. Principal. Eu tô comendo ainda. Já vou voltar a comer. Assim, que nem assim, o jogador de futebol, ele se cuidando ao máximo, mantendo a forma física, ele vai durar ali a sua carreira até uns 42 anos, vamos supor. O músico, que a gente utiliza muito a musculatura aqui labial, a gente tem até uma certa idade, vamos supor assim, para manter a alta performance no instrumento, uns 60 anos, 70, se cuidando. Olha, eu tava vendo a live do Eduardo Gomes, com 60 anos. Não, do Sérgio Gomes. Do Sérgio Gomes. Isso. Ele com 60 anos, né? E você vê, ele é a prova viva que a idade, ela não interfere na questão da execução. Mas o músculo, com o tempo, ele vai envelhecendo também, claro. Mas toda vez que você faz o treinamento, você condiciona o dente.
a musculatura. Então, essa musculatura, ela estando condicionada, você está sempre treinando ela, o risco de você ter lesão é menor, o risco de você ter desgaste é menor, o risco de você ter uma síndrome é menor. Então, assim, o treinamento é a base de tudo, mas muitas das vezes a gente não dá valor para isso, né? Eu gosto de bater nessa tecla aí, porque muitas vezes na igreja a gente pega e marca o ensaio 3 horas. O pessoal chega às 3h30 no ensaio, já chegou meia hora atrasado, já bota o instrumento na boca e já vai executar o que está na partitura. Aquilo, o risco que tem de gerar uma lesão é muito grande. Então a gente tem que se exercitar antes da gente fazer a execução do instrumento. A gente não pode, a gente tem que pensar assim, a gente está se exercitando antes da gente tocar, não pensando numa lesão no agora, pensando numa lesão futura. Até porque o músico, imagina só, eu sou um músico profissional, eu vivo disso, o meu sustento é disso. Se eu tiver uma lesão que me proíba de tocar, o que eu vou fazer? Eu tenho um plano B? Alguns músicos têm plano B. E quem não tem um plano B? Você entendeu? Então, assim como um jogador, assim como toda a profissão, você precisa investir na sua profissão. Mas se você usa o seu corpo como profissão, você tem que cuidar dela. Então, o que faz parte desse cuidado é essa ida ao dentista, que é primordial, primordial, primordial. Beleza. Liga o microfone, abençoado. Microfone seu, filha. Você caprichei tanto no que eu tava falando, caramba. Não, então, Poxa, nem vi. nem eu. Então, não, mas essa questão da musculatura do ombro influenciar tanto a embocadura que, assim, eu não sabia mesmo, assim. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai para o teste, vai para a aula, vai com o case nas costas, né? Sim, sim. Então, e aí chega lá e não Primordial. sai, né? Não sai porque... E aí você não sabe por quê, você só sabe que não afirma que estudou tanto. E são detalhes que a gente não se atenta, a gente não se atenta. A gente fala a gente está falando da musculatura do pegar o case, mas isso acaba influenciando até mesmo na questão, na escolha do instrumento. Porque eu achei legal, foi na live, tem algumas que eu até assisto na hora, tá, gente? Mas como eu tô atendendo normalmente de sábado e tal, ou de quarta, aí eu sempre vejo a reprise depois, mas eu vejo todas. Aí eu lembro que acho que a Tayane, se não me engano foi a Tayane, ela fez um comentário que eu achei muito legal, que ela falou que ela estava escolhendo a trompa, ou estava tocando uma trompa, ela pegou uma Alexander, e ela foi projetar o som, e ela falou que ela projetava o som, e o som saía como se ele saísse de forma escura, não saísse como ela queria. Aí ela pegou uma Macon, acho que era uma Macon 6D, 8D, é uma Macon, ela pegou e já deu aquela projeção que ela queria. Então, a gente, muitas das vezes, a gente não pode muito... qual que é o melhor instrumento que tem? É tal instrumento. Aquele tal instrumento, então, se ele é ótimo, então ele vai ser ótimo para mim. Nem sempre o ótimo instrumento, ele vai se adaptar na nossa embocadura. Então, muitas das vezes, aquele instrumento mais inferior do que aquele top, é aquele que vai, de acordo com a sua projeção pulmonar, com a sua projeção do ar, ela vai acabar se adaptando, né? Então, aí entra naquela questão também que eu achei legal, do Jeremias, acho que é Jeremias, que ele falou da embocadura, que todo mundo ficou questionando ele, a embocadura dele ser um pouco diferente, né? E eu achei legal, até comentei na hora, porque uma frase que ele deu que eu achei super interessante, que ele não mexe na embocadura do aluno dele. Então, se o cara tem uma embocadura, a menina tem um pouquinho diferenciada, ele não pega o instrumento e ele fala, não, é aqui. Se o cara tá projetando a embocadura dele aqui e tá tocando um concerto e o som tá saindo top, tem que deixar a embocadura dele ali. Não existe um padrão de embocadura. Eu defendo essa tese. Não existe um padrão de embocadura. Se ele consegue executar aqui, a musculatura dele vai trabalhar dessa forma, que é onde ali é o ideal para ele. Então eu fiquei com essa frase dele aí, que eu acho super legal também, que não fazer correção de embocadura, porque essa correção de embocadura, você pode estar matando o músico na sua performance futura. Entendi. Acaba estressando o músculo errado. Sim, justamente.
Justamente. Entendi. Tudo por conta de um protocolo, um padrão, que a gente tem que tocar o vocal sempre na linha mediana, tal. Não existe isso, não existe. Uhum. Entendi. Maravilha. Bom, agradeço muito, muito, muito a sua participação. Assim, muitas coisas agora para processar, para pensar, né? Aquecer o músculo primeiro antes de pegar o instrumento, porque assim, aquecimento já fazia, mas assim, de lembrar que tudo está interligado, né? Esses Exato. dias até eu comentei com os meninos que eu peguei para tocar, começou a tremer tudo. Um dia estava super firme, no outro dia acho que eu fiquei um pouco mais preocupada com outras coisas, desmontou, né? Não afirmava, assim, começou terrível, mas a gente precisa entender que assim, o som, né, o final, o tocar, ele começa muito antes de você pegar o instrumento, né? Então já começa carregando o case, começa Sim, bem até um antes. comentário em cima disso que você falou, eu lembro da minha aula de música, que eu não esqueço até hoje, que o professor falava assim, que música é a combinação de som que conserva entre si uma relação lógica e ordenada, ou, é a parte que eu mais amo, ou a arte que representa o sentimento de nossas almas mediante ao som. Então, o estresse nosso, ele vai influenciar na trompa, no nosso instrumento. A gente está chateado, a gente vai tocar de forma diferente. A gente estando animado, a gente vai tocar pode gravar a mesma peça em 10 situações diferentes. Você vai ter 10 execuções diferentes. Então, a gente tem que se cuidar, ainda mais os meninos, não só os profissionais, todo mundo na igreja, o pessoal que toca como hobby, igual eu, se cuidar, porque a gente tem que dar o máximo de nós, o melhor de nós, a excelência, né, para Deus. E eu fico feliz por essa oportunidade aí, por estar conhecendo trompistas novos aí, gente boa, gente que nunca vou chegar aos pés desses caras aí, mas pelo menos eu vou ter orgulho de dizer, eu conheço esse cara, ele já falou comigo. Maravilha. Não, então, mas acho que é super importante, até eu e os meninos estavam brincando que a gente ganhou direito a uma avaliação grátis, né? Porque é difícil a gente conseguir alguém que entenda. Que eu falei para você, várias situações, fiz pequenas obturações e que modificou minha mordida, que já prejudicou, que até voltar ao normal demora. Então é super importante, assim, é muito importante, porque o músico, ele foca ali, estudar instrumento sem pensar. E o Jackson, acho que comentou, foi um pouco antes também, sobre o estudo inteligente, né? Sobre a gente pensar o que a gente vai fazer. Então, assim, às vezes é menos você repetir muito as coisas e mais você pensar o que você está fazendo e fazer a coisa direitinho, né? Exato. Então, maravilha, assim. Marcar um dia aí, a gente passar essa loucura dessa pandemia aí, a gente marca, a gente faz uma resenha de todo o pessoal do grupo aí eu me comprometo a levar o consultório portátil e como tá gravado aí, então vou deixar registrado aí. Eu deixo uma limpeza completa, geral, jato de bicarbonato, profilaxia, tudo que vocês gostam aí para deixar o dente limpo e branquinho. Eu faço, é um presente meu para que vocês continuem aí totalmente gratuito, para que vocês continuem nessa labuta aí de vocês, nessa performance de vocês. Primeiramente adorando a Deus e consequentemente dando essa oportunidade de a gente ouvir essas belas execuções que vocês fazem aí e que deixa a gente musicista feliz por saber que a gente teve um pouquinho de participação nisso daí, ainda que seja de uma forma conversando, fazendo uma limpeza ou dando uma assessoria. E depois, se a Leia puder, deixar o Instagram. Não sei se eu posso deixar no grupo. Pode, eu ia pedir justamente isso para você deixar suas redes, seus contatos. Vou deixar lá no Instagram, no grupo nosso lá, do Holy Horns, pra gente, quem quiser me constatar, conversar lá e qualquer dúvida, a gente eliminar isso daí. Curtir seus vídeos também, né? Opa! Lembrando, os vídeos é voltado para as crianças, gente. Então eu preciso que elas gostem. Mas tá bom, eu vou fazer uns vídeos agora pensando nos musicistas agora. Pronto. Vou gravar uns concertos com trompa, com fagote aqui para todo mundo ficar feliz.
Não, mas é bacana, acho que cada um tem um chamado, entendeu? E você atuando na sua área é sim o que Deus tem preparado pra gente, né? Porque a gente precisa disso. Então, assim, até você experimentar vários instrumentos, fazer essas aulas, a gente precisa de alguém que entenda as diferenças e que tenha um outro olhar, que não seja só o olhar de músico, só o olhar do professor de instrumento, mas o olhar clínico, o olhar do profissional de saúde, né? Que é muito importante. A gente conhece vários músicos que encerraram a carreira por problemas de saúde, né? E talvez por não ter profissionais preparados para tratar esses músicos a tempo, que eram excelentes músicos e que infelizmente tiveram essa carreira prejudicada. Oséias, quer falar? Não, quero agradecer a disponibilidade do Lucas aí, atender. Tirou muitas dúvidas que até eu tinha também. Legal. E Lucas, você falou que você é dentista raiz. Só para descontrair, o que você acha dessas pessoas que amarram uma linha no dente para arrancar o dente? Que eu passei por isso quando era pequeno. Eu acho top. Eu já fiz da minha filha isso. Já fiz da minha filha isso. Muitas das vezes, ó, eu tomara que nenhum dono de clínica que eu trabalho esteja vendo isso, né? Vamos lá. Ó, quando uma mãe chega no meu consultório e ela fala assim para mim, o dente tá molinho, caindo lá. Ela pega e fala, ô doutor, eu queria tirar porque já tá nascendo o dente permanente lá e tal. Aí eu falo assim pra mãe, vou ser bem sincero com você. Esse dente para tirar aqui no consultório, ele custa R$100, R$150, R$200. Eu falei, sabe quanto que é uma maçã na feira? Você vai pagar R$8,50 na cumbuca, com 8. Dá 8 maçãs para ele. Eu tenho certeza que na 8ª maçã, no máximo, esse dente cai. Aí alguma mãe pega e fala, verdade, caiu mesmo. Aí outras falam, não caiu. Eu falei, não caiu? Amarra uma linhazinha assim e só, pum, rapidinho. Acabou. Quando eu vejo que não vai gerar trauma, eu aconselho. As mães deixam de pagar lá, automaticamente eu deixo de ganhar, porque eu ganho por comissão. Eu só ganho pelo que eu faço. Mas eu não penso apenas no meu ganhar. Eu estou pensando assim, aquela criança, eu não quero que ela gere trauma no dentista. Eu quero pelo contrário. Como que acontece hoje. Tem mãe que vem de Campinas passar comigo, Mariporã, uma vem do Paraná, porque ela fala, o meu filho só passa com você. E isso pra gente é top ouvir isso daí. Então, se tiver a oportunidade, mas manda uma mensagem pra mim, só pra eu dar uma olhadinha. Se eu ver que dá pra tirar na linha, prepara o fio dental, dá o nó de marinheiro e let's go. Eu fiz isso, puxei o dente, voou, que eu não achei até hoje. Tem um monte de gente que já fez isso aí, tá todo mundo aí tocando, dando glória aí com dente na boca. Não. A minha filha de 6 anos tá com 4 dentes mole e não deixa cair. E nem deixa ela não deixa arrancar. Maçã, com casca e tudo, ó. Maçã. Vou aplicar a maçã nela, pode deixar. O Anderson teve um que sair, eu acho que ele deve estar só ouvindo, não sei se ele tem condições de falar. Mas em nome da organização, né, em nome da equipe Holy Horns, a gente te agradece muito, né, mesmo. Continua as pesquisas, continua evoluindo e trazendo isso pra gente, que é de um valor inestimável. Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos orar para terminar e aí a gente pode continuar a conversa informal por tempo indeterminado. Amém. Oséias, hora pra gente terminar? Lembrando que assim, a gente precisa orar pelo Fumê, nosso amigo, está em tratamento, está precisando das nossas orações. Também peço oração pela nossa saúde, minha, do Oséias, do Anderson. A gente tem passado uns momentos bem complicados. Essa semana eu tô surda, meu ouvido está entupido. Até toquei essa semana assim, mas de uma forma muito difícil. Mas que Deus venha estender a mão e repreender essas enfermidades que tem nos rondado aí. Pode orar? Pode orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de estar aqui numa live para aprender os conhecimentos, Senhor. O Senhor venha abençoar a vida do Lucas, que esteve aqui nessa tarde, compartilhando seus conhecimentos. Senhor, neste momento, venha visitar também a saúde do nosso professor Heraldo Fumê, e o Senhor venha restaurar, Senhor, a saúde dele. Coloque teus anjos ali, Pai, naquele hospital, para guiá-lo e protegê-lo, livrá-lo também de todo mal. Abençoa, Senhor, a vida da Leia, a vida do Anderson e a cada um desse grupo, Pai.
Que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.